Oi, povo, boa noite, então. O que eu estava vendo aqui, que eu falei que eu estava vendo antes da gente começar a aula? Estava vendo a quantidade de aulas que a gente ainda tem. E a gente não tem muitas aulas. A gente tem a aula de hoje e mais 2 semanas de aula, até a prova do Enem, pelo menos em relação a humanos. Isso significa que eu tinha achado que a gente tinha mais aula do que a gente tem. Eu tinha contado errado, porque eu sou de humano e muitas exatas estão contando errado. Então, basicamente, a gente vai ver. A gente vai ter a aula de hoje, que vai ser a nossa última aula mesmo, assim, de conteúdo novo. E aí eu vou, nas próximas semanas, eu vou corrigir questão com vocês. O Daniel aqui estava falando que vocês fizeram simulado esse final de semana. Posso pegar primeiro as questões que caíram. E também vou fazer um levantamento das últimas questões, das últimas provas do Enem, das questões que caíram nessas últimas provas. Para ler com vocês e tentar resolver com vocês, como uma forma de, relembrar como se faz questões de prova. 2, relembrar matérias que a gente deu ao longo do ano. E 3, tentar mostrar para vocês que mesmo questões que vocês não saibam, que a gente não tenha visto aqui, é possível ser resolvida com atenção, interpretação de texto e um pouquinho de pensamento. Então, é isso. Vamos para a aula de hoje. Essa é filosofia, porque eu achei que a gente tinha mais uma aula, então eu tinha feito essa aula, achando que a gente ia ter mais uma de sociologia. Mas não vai ser. E o que eu preparei nessa aula com vocês? Eu preparei para a gente ler umas coisinhas. Então, essa aula de filosofia e as próximas 2 questões, ou filosofia e sociologia questão? Filosofia, questão. Sabe o que é isso, né? Não vai ser outra porra. Com todo respeito, vai ser uma matéria que eu dei a mais que vai fazer a nota de vocês mudarem em humanas, muito menos para nenhum conteúdo. É isso. Posso tentar achar uma questão da matéria que eu ia dar na semana que vem, para ver se eu consigo. Como nunca cai? Assim, eu vou ser honesto, eu não sei se nunca cai. Mas eu não lembro de ter visto em zonas decentes. Mas tem um tempo que eu não. Assim, nos últimos 2 anos eu não parei para olhar com aquele olhar de professor de cursinho. Porque, por pandemia, estava muito apegado. Às vezes. Então eu lembro vagamente. Assim. Enfim, é isso. E aí, o que eu preparei para vocês hoje? Pra gente, né? O tema de hoje é um tema chamado existencialismo, que é uma corrente filosófica, né, da filosofia contemporânea, que a gente chama de filosofia contemporânea. O que é a filosofia contemporânea? Né? É uma dessas divisões que a gente faz da filosofia. A gente viu filosofia antiga, a gente viu uma porrada de aulas de filosofia antiga, a gente viu das aulas maneiras de filosofia moderna, a gente viu uma aulinha de filosofia medieval, e agora a gente vai ver uma aulinha de filosofia contemporânea. Mas, por exemplo, o que a gente usa como filosofia contemporânea, né? Na filosofia? Filosofias aí filósofos que nasceram pós a Revolução Francesa, em 1789. O Hegel é um filósofo moderno, a gente não viu, mas ele nasceu antes, ele está no final da modernidade. A gente está indo agora para a sociedade contemporaneidade. Vocês vão ver aqui, a gente vai ver um autor específico do existencialismo, que é o Sartre, nasceu em 1905. O último autor que a gente viu foi o Kant. Morreu em 1800 e pouquinho, 1790, 1804, né? Então, pois é. Tem um salto, né? Um pouco grande, de 1804 para 1905. Tem 100 anos aí. Não aconteceu nada nesse ano, não aconteceu. Muita coisa. Mas, por exemplo, né, quem são os autores mais importantes desse momento? São o Marx, que a gente viu 2 aulas de sociologia, não sei se vocês vão lembrar. Mas uma a gente viu o método do Marx e tal, matéria histórica, e a gente falou sobre bastante coisa. E a gente viu também, a gente teve uma aula sobre o que muitas vezes pode ser interpretado como mais filosófico do Marx, que era o conceito de alienação e de fetichismo. A gente teve uma aula só para isso. Então eu falei, cara, não vou ver Marx de novo, até poderia ver outras coisas do Marx, mas assim, já passei e acho que vai vir um outro conteúdo a mais. O Nietzsche,
que é um filósofo ali também de 1800 alguma coisa, da segunda metade de 1800, ele é um autor relevante para a contemporaneidade, mas no Enem também não cai muito uma questão sobre Nietzsche. Normalmente cai o Nietzsche falando dos filósofos antigos, que a gente já viu. Então, tranquilo também, sem muito calor. E aí vai ter, tipo, Freud, que também não vai cair nada em Freud. E aí, o que cai na contemporaneidade? Cai um pouco de essencialismo, pode cair Foucault, pode cair Hannah Arendt, pode cair Habermas. Eu escolhi pelos essencialismos. É isso, apostar, uma aposta. Como a gente só tem essa aula, foi esse mesmo. E aí, o que eu escolhi eu peguei um texto do Sartre, chamado O Existencialismo e o Humanismo, que ele é uma palestra, né? O Sartre é um cara muito preocupado com difundir a filosofia dele para massas, para todo mundo. Então, ele tem uma palestra que o existencialismo ficou muito famoso na época. Esse texto aqui em especial é de 1946, essa palestra é de 1946, um ano pós-Segunda Guerra Mundial. Mas o existencialismo tinha ficado muito famoso, muito massificado. Ele estava, né, tudo que fica muito massificado, tem muita gente que é a favor, mas muita gente que é contra também. Ele estava sofrendo algumas acusações. E essa palestra é para tentar definir melhor o que é o existencialismo, o que é a doutrina filosófica do existencialismo, e ao mesmo tempo, né, defender algumas questões, algumas críticas que ele estava sofrendo. Eu vou deixar, né, os trechos que eu separei, não vão tocar tanto nessas críticas, porque não importa muito para a gente, importa a gente saber o que é o existencialismo, né, de forma mais honesta, assim, mais específica, que é o que pode cair na prova. Tem uma questão do Enem relativamente recente que cobrou isso, né? Não cobrou essencialmente o texto do Sartre, mas eles pegaram o texto do Shakespeare, do ser ou não ser, eis a questão, esse textinho, para falar sobre isso daqui, o conteúdo do existencialismo. Então, isso pode cair mais ou menos dessa forma, pode cair do Sartre também, ou de outros autores. Né? Só para vocês saberem, anotarem, outros autores do existencialismo vão ter mais ou menos essa mesma pegada. São os nomes esquisitos, tá? Só para vocês anotarem, mas pode ser o Sartre, né, que a gente está vendo. Pode ser o Heidegger. Pode ser o Kierkegaard. Pode ser o mais famoso aí. Não sei se daí, provavelmente. Oi? Cara, deve estar, mas eu vou mandar uma foto. Vou mandar uma foto para você, cara. Eu estou a fim de escrever também. Mas está famoso. E é isso. Se não cair o Sartre, pode ter alguma coisa desses três, ou, enfim, alguma coisa mais indireta. Mas o que importa é o conteúdo, tá? Só para você que não tem questões com os nomes que podem aparecer. Então, bora. O que eu fiz, né? Como a gente está pré-prova, e na prova vocês vão ter que ler e interpretar textos, eu quero ler e interpretar textos com vocês para preparar também, né? A gente ler textos maiores e aprender a ler. Não que vocês não saibam ler, mas de uma forma mais acadêmica. Assim. Então, bora lá. Primeiro trechinho que eu separei para vocês. Consideremos um objeto fabricado, como, por exemplo, um livro ou um porta-papel, uma tesoura, né? Esse objeto foi fabricado por um artífice, aqui está errado, né? Artífice, que se inspirou no conceito. Tinha como referências o conceito de tesoura, assim como determinada técnica de produção, que faz parte do conceito, e que, no fundo, é uma receita. Desse modo, a tesoura é simultaneamente um objeto que é produzido de certa maneira e que, por outro lado, tem uma utilidade definida. Seria impossível imaginarmos um homem que produzisse uma tesoura sem saber para que tal objeto serviria. Podemos, assim, afirmar,
afirmar que, no caso da tesoura, a essência, ou seja, o conjunto das técnicas e das qualidades que permitem a sua produção e definição, precede a essência. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Então, cara, se a gente pegar, ele deu tudo a tesoura, mas uma garrafa. A garrafa, a essência do que é uma garrafa, está dada. Qualquer garrafa tem uma essência única, que é, cara, normalmente ser no formato cilíndrico, para você botar água e você beber água, armazenar água para poder beber. Isso é uma garrafa. E quando alguém faz uma garrafa, ele já pensa exatamente no que ele quer. Ele quer uma garrafa. Então, nesse sentido, os objetos, as coisas, o que o Sartre está afirmando é a essência precede a existência. O que significa isso? A definição, o que é, qual é a finalidade, qual é o objetivo, como é que essa parada é formada, por que ela é feita, existe, né? Antes da própria existência da garrafa. Uma garrafa nova, que venha a ser produzida pela empresa que produz garrafas, ela já é previamente estabelecida, ela já é previamente pensada. Então, ela já está ali. Essa essência precede a existência, está antes da existência. Esse é o primeiro ponto. Então, a frase, né, para qualquer coisa que tem no mundo, que a gente perceba, é a essência precede a existência. Tá? Então, você vai, pô, óbvio, né? Maneiro, legal. Então, vamos para o segundo trecho, que aí a parada começa a se complexificar um pouco mais. Porque ele vai tirar disso algo sobre o ser humano. Então, vamos lá. Segundo trecho. O existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Aí aqui parênteses, tá? Como eu falei, o existencialismo é uma corrente de pensamento, uma corrente filosófica, uma doutrina filosófica, que ficou muito famosa, muito grande, tem suas correntes. Ela começa com esse cara aqui, que é um Smartest, que é um cristão. E ele começa com o existencialismo cristão. A ideia é a mesma, só que ele vai fazer isso a partir das escrituras sagradas, né, da Bíblia, em especial a partir do caso de Abraão. E aí vai ter outra galera, tipo Kurt Paul James, eu não lembro o nome dos caras aqui, mas o que ele representa esse existencialismo cristão. O Sartre e o Heidegger representam esse existencialismo ateu, que é o para falar, cara, tanto faz se Deus existe ou não, o ponto não é esse. O ponto tipo, é outra parada. Mas a essência do que eles vão falar é a mesma coisa. Então, o existencialismo ateu que representa é mais coerente. Afirma que, se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. Este ser é o homem, ou como diz Heidegger, a realidade não. Vamos parar aqui só para entender. O que ele está falando? Porque qual é o conceito de Deus? O conceito de Deus é a onipotência, a onisciência, o Criador que não é criado. É aquilo que existe antes de qualquer coisa que cria todo o resto. Né? É esse ser máximo, universal. Então, cara, mesmo né, se Deus existe, cara, isso daí já é algo que a existência dele precede a essência, porque, enfim, ele é Deus. Tá? Mas se Deus não existe, ele não existiu, tem pelo menos um ser que a existência precede a essência. O que a gente tinha falado antes, em relação aos objetos, é que a essência precede a existência, ou seja, tem uma troca nesse processo. Né? Ele está falando em que existir, que não existe um conceito antes da própria existência desse ser. Que é, ou seja, um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. Este ser é o homem, ou a realidade humana, é o ser humano. Está falando que para o ser humano, a existência precede a essência. E essa frase é tipo famosinha pra cacete mesmo. A existência precede a
frase do Sartre mesmo. Então ele falou as duas frases. Essa daí é para os seres humanos e a outra para os objetos. Isso. Essa é a mesma frase, só que com os polos invertidos. Né? Porque no caso, para criar uma garrafa, você já tem o conceito da garrafa, mas por que o que ser humano não. Então, pois é, por que então que para o ser humano não tem nada que defina o ser humano? Né? O que ele vai dizer com isso? Vamos lá. O que significa aqui dizer que a existência precede a essência? O que significa isso? Significa que, em primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista concebe, só não é possível, só não é passível de uma definição, porque de início não é nada. Só posteriormente será alguma coisa, e será aquilo que ele fizer de si mesmo. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Esse é o primeiro princípio do existencialismo, e essa parada é importante. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Então, o que ele está falando? A gente pode tentar definir o ser humano, e a filosofia fez isso o tempo todo, né? Se a gente lembrar, por exemplo, do Aristóteles, o que o Aristóteles diz? O homem é um animal racional, o homem é um animal político. O que ele está dizendo? Existe uma essência no ser humano, que antes dele existir, ele é necessariamente político e necessariamente racional. Ele é necessariamente dotado de lógica. Isso é um conceito abstrato do ser humano que está previsto. Você pode dizer, cara, a biologia vai tentar fazer uma definição biológica da parada. Fala, não, porque o ser humano é um bípede com coluna vertebral ereta, polegar opositor e papapá. Pode ser isso. Daqui a pouco, cara, primeiro, essa definição de um ser racional, pura e simplesmente, é uma definição pouco histórica da parada. Né? A nossa espécie ela foi evoluindo ao longo do tempo. E essa definição de razão também foi sendo modificada ao longo do tempo. Então, o que isso significa dizer? Que se a gente entende que o homem não é nada mais do que ele faz a si mesmo, de alguma forma o que está sendo compreendido o homem ser um ser racional é um fazer de si mesmo. Porque para o Aristóteles, por exemplo, a razão, o homem ser racional, estava envolvido com o homem estar presente nas decisões políticas da cidade, que era onde ele conseguia expressar sua racionalidade. E na investigação filosófica também, da natureza e tudo mais. Só que, ou seja, é uma definição meio que super complexa assim, de razão, não é uma parada muito direta, assim, o que é a razão. Está envolvido com uma noção de linguagem, que tipo de linguagem, uma linguagem específica, estrutural, bonitinha. Quando a gente chega para a modernidade, o conceito de razão que a gente viu com Descartes é um conceito de, pura e simplesmente, conseguir distinguir o que é certo e o que é errado. Assim. Então, o ser humano é aquele que consegue distinguir o certo e o que é o errado. Então, essas definições são meio, elas vão se modificando com o tempo. Isso mostra uma coisa, que essa essência do ser humano, ela não é tão essência assim, porque uma essência não se modifica. Uma essência é uma essência, é o que é. Ela é pura, ela é única. Ela vai se tornar aquilo para sempre. Então, não tem muito sentido falar em essência dessa forma. Uma essência se modifica. Ou é essência ou se modifica. As duas coisas não se combinam. Então, o que ele está dizendo é que no final, no limite, quando a gente percebe o que é o ser humano se modifica. Ele se modifica fazendo algo de si mesmo. Então, se colocando como ser racional, se colocando como ser, sei lá, político, se colocando como, enfim, como as formas que a gente conhece do que é o ser humano hoje em dia, a partir das definições éticas. Cara, tá aí. Já caiu também isso daqui, ó. Deixa eu pegar.
humanos. Isso é uma parada que já caiu, não é recente também, uma autora existencialista que eu esqueci de colocar aqui, mas é super importante também, que é muito polêmica, inclusive, que é a Simone de Beauvoir. Não sei se você já ouviu a Simone. Simone. Eu não consigo. Ela tem uma frase que é muito polêmica hoje em dia, e foi na época também, que é: ninguém nasce mulher. Torna-se. Simone de Beauvoir é outra que pode cair, já caiu uma questão sobre isso também no Enem. Não lembro se foi tão recente assim, mas caiu. E o que isso quer dizer? Quando a Simone de Beauvoir está falando ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ela está dizendo o seguinte: né? Não existe um conceito de mulher unívoco ao longo da história. O ser mulher é um papel de gênero, né, que em cada sociedade, em cada organização humana, tem suas diferenças. Esse papel da mulher, qual é o papel da mulher? O que é ser mulher? Né? E normalmente isso é definido, no geral, pelo outro, pelo homem, numa sociedade especificamente patriarcal. Então, o que ela está falando ela está usando isso daqui, o homem nada mais é do que ele faz de si mesmo, para dizer, ela está generalizando isso para o ser humano, não é mais do que ele faz de si mesmo, mas está falando, esse ser mulher como, vou pegar um exemplo bem extremo, assim, para a gente visualizar. Essa ideia da mulher, ser mulher é ser dedicada, cuidar dos filhos, cuidar da casa, né, fazer as tarefas domésticas, se vestir de tal maneira, né, lidar de tal forma com o seu próprio corpo, por exemplo, em relação à estética, à higiene, ao próprio questões em relação ao pelo, a forma de lidar, a forma de falar, a forma de se vestir, né? Essas ideias, né? Isso também é colocado para o homem, né? Assim, ninguém nasce homem e torna-se homem, né? Nesse sentido. Então, é uma escolha. A gente, enquanto realidade humana, a gente se faz o tempo todo. A gente escolhe o tempo todo o que a gente quer ser. Né? Então, as pessoas se tornam. Não existe uma essência que precede a existência. Nós existimos para depois construirmos a nossa essência, o que nós somos efetivamente. Qual é o nosso conceito? Então, qual é o conceito de ser mulher? Isso foi sendo feito a partir da história, né? Historicamente, isso foi sendo criado, que já está. Então, isso, né, também é importante. Por exemplo, a gente teve uma aula sobre feminismo, né? Isso é muito usado, né? Essa ideia foi muito apropriada pelo movimento feminista. Inclusive, esse movimento popular é uma feminista. Então, é isso. E, porventura, fofoca filosófica aqui, rapidinho. A Simone de Beauvoir e o Sartre, eles eram... Falar casal é forte, mas eles eram... eles tinham um relacionamento amoroso, assim. Só que então, só que a parada eles são muito desconstruídos, tá ligado? Então a parada era tipo poliamor pra caralho, mas eles tinham uma relação entre eles, assim, duradoura. Mas é isso, era tipo super aberto, pá, uma lesão, tipo, todo mundo felizão, todo mundo legal geral. E é isso, assim, e os dois são especialistas, né? São mentira. Então é isso. Tamo junto até aqui? Tamo acompanhando? Tá fazendo sentido? Chat, fala aí pra mim. Diga. Sim ou não? Sim. Só uma coisinha aqui, rapidinho.
Galera, parênteses aqui, acabei de receber uma mensagem de Luiz Otávio, professor de História de vocês, e coordenador dessa mulher. Luiz Otávio, exatamente. Luiz Otávio Morales. O Felipe acabou de avisar que não vem, que não vai conseguir vir. A cara do Daniel. Não consigo. Continue. A cara do Daniel. Tipo, caralho, vim pra assistir uma aula e meteu o pé. Você entendeu, tá? Não pode passar aí, não. O Rolando vai chegar na porta da tua aula. Avisa pra ele. Ele pode descer no caminho e ficar rápido. Bom, eu vou tentar. Então, o que eu vou falar? Eu vou tentar dar uma esticadinha. Eu realmente tenho um compromisso hoje, né? Então eu não vou poder esticar muito. Eu vou ter, quando eu terminar o material aqui, eu vou terminar, é isso. Mas eu vou tentar, né, não ser tão apressado assim. 6h16. Talvez a gente termine com as 6h50, tá? É isso, tá? Só avisando aí. Recebendo isso agora, não estava nem sabendo. Até porque se eu estivesse sabendo, como eu tenho compromisso, eu tenho que voltar para casa, eu vou fazer de casa. Não ia para cá. Mas é isso. Imprevistos acontecem nas melhores famílias. Bom, o problema é, se a gente tivesse conversado antes, eu preparava uma parada mais extensa, pessoal. Acontece. Eu não fui fazer a parada mais extensa. Bota aí 6h50, 7 horas no máximo. Nada que isso, acho que vai ficar difícil. Bom, é isso. Então vamos continuar. Porque aqui, cara, eu separei poucos trechos. Bom, vamos lá. Beber uma aguinha. E aí a gente vai. Bom, então tá. Bora lá para o próximo trechinho, continuando a nossa trilhada de ciência aí. Diz o Sartre. Porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é e de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens. É aí que ele começa a ficar mais pegado. O que ele está dizendo, né? Você estava falando, a existência precisa de essência. O homem é aquilo que ele faz de si mesmo. O ser humano é aquilo que ele faz de si mesmo. Ninguém nasce mulher, até nasce mulher. Então, significa dizer que conforme a gente existe, a gente vai tendo ações. A gente vai existindo, efetivamente. E significa dizer que o que a gente faz, as nossas ações, o que a gente toma diante da realidade, é o que vai definir a nós mesmos. Só que isso é no campo individual, ou seja, nós temos a responsabilidade de dizer, cara, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que ao mesmo tempo, quando ele fala o homem, ou o gênero humano, ou a realidade humana, ele está falando de uma totalidade dos seres humanos. Quando Aristóteles dizia o homem é racional, o homem é um animal racional, ele está dizendo, cara, todos que nós, que ali não era exatamente todo mundo moderno, né? Mas ele estava falando ali de um ciclo muito restrito de pessoas. Mas esse ciclo restrito de pessoas, todos nós somos racionais. Não é eu sou racional, todos somos racionais. Então, de alguma forma, quando a gente age, isso que ele vai tentar argumentar aqui para frente, existe uma responsabilidade da nossa ação que ela não é só individual. A gente não está só definindo a nós mesmos, falando, cara, é importante fazer tal coisa. Então, sei lá, eu como um professor, estou aqui pagando aula. Eu acho importante, nas minhas aulas, oferecer ferramentas para vocês conseguirem ler qualquer coisa sobre filosofia, e poderem entender as coisas pelas ferramentas que vocês têm.
Então, por isso eu faço aulas de determinada forma. Isso é uma das coisas mais importantes. Só que eu não estou definindo isso para eu, Frederico, definir o que é um bom professor de filosofia. Quando eu faço isso, eu estou de alguma forma dizendo que, e mostrando e fazendo um conceito do que é um bom professor de filosofia. Eu estou definindo o todo. Isso acontece de forma genérica, de forma geral, para todo mundo. Então, é isso que está falando. Quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, ou seja, só pelo que ele acha que é bom para ele mesmo, mas que ele é responsável por todos os homens. Então, vamos entender melhor o que ele vai querer dizer com isso. Ele vai destrinchar melhor essa parte. Esse trecho aqui. Ficou meio Deixa cortado. o pedacinho do meu aparecido. Oi? Deixa o pedacinho do meu aparecido. É porque é um trecho que vai até o final. Tem que ter isso aí. Depois da sessão. Então, bom, o que ele diz, né? Escolher ser isto ou aquilo é afirmar concomitantemente o valor do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem ser para todos. Se, por outro lado, a existência precede a essência, e se nós queremos existir ao mesmo tempo que moldamos nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Então, um exemplo ético, né? Então, por exemplo, não é legal roubar. Tem alguma coisa metafísica que diga que não é maneiro roubar? Não, isso é uma parada criada socialmente. A gente escolheu isso, nós como sociedade. Então, de alguma maneira, o que ele está falando é, quando eu tomo uma ação, usando esse exemplo que eu estou usando do roubar, de roubar alguém, o que eu estou dizendo isso é o bem, porque eu não escolhi o mal para mim mesmo. Isso, cara, de alguma forma isso só é bem para mim. Seja por uma necessidade, seja por uma questão de, sei lá, de qualquer coisa. Existe uma crítica no roubar, talvez, tentando interpretar de uma forma muito boazinha, parada, assim, que quem rouba por necessidade, para mim. Quem vai lá e pega uma caixa de leite no mercado. Assim. Tem uma parada que é bom. O roubar tem que ser como não devemos proteger a propriedade de ninguém, assim, porque a necessidade é melhor do que a devida propriedade. Então, isso é algo positivo para a pessoa que pega o leite, que está passando uma necessidade, vai lá e pega o leite. Só que, ao mesmo tempo, está dizendo algo sobre o gênero humano como um todo, né? Sobre o que é o bem para todo mundo. Então, é moral alguém que está passando necessidade roubar ou não? A pessoa que rouba está dizendo que não, quer dizer, que é moral roubar, de alguma forma. Que essa forma como a gente escolheu enquanto sociedade, enquanto existência humana, talvez não seja a melhor escolha. Então, isso. A gente molda uma imagem para nós mesmos, como está dizendo. Se nós queremos existir ao mesmo tempo que moldamos nossa imagem, então quando a gente existe, a gente está moldando uma imagem do que a gente acha que é bom. O que nós temos que fazer para a nossa vida. Significa dizer que essa imagem também é válida para todos e para toda a nossa época. E aí ele completa isso dizendo: sou desse modo responsável por mim mesmo e por todos. Sou desse modo responsável por mim mesmo e por todos. E crio determinada imagem do homem por mim mesmo escolhido. Por outras palavras, escolho o homem. O que ele está dizendo como não tem, tentando englobar agora todos os três de modo central. Se não temos nada que nos defina, o nosso reino é o reino da liberdade. O que é liberdade nesse caso? É poder fazer, é ter sempre alguma possibilidade de escolha. Nós sempre temos alguma possibilidade de escolha.
Então, em termos morais, em termos políticos, em termos sociais, em termos, sei lá, qualquer coisa, a gente está sempre em constante processo de escolha. Eu escolhi a roupa que eu ia usar, eu escolhi se eu ia vir dar aula ou não, eu escolhi se eu ia dar esse tipo de aula ou outro tipo de aula, eu escolhi se esse era um texto bom, se não era. Eu escolhi a forma que eu lido com vocês, eu escolhi uma série de coisas. A gente está o tempo inteiro escolhendo. A gente está o tempo inteiro tendo pelo menos duas possibilidades de fazer, se não mais, muitas vezes mais. Então, quando a gente tem esse reino da liberdade, quando ele diz a existência precede a essência, ele está dando ao ser humano um poder de liberdade, uma liberdade tal, tamanha, gigantesca, que poucas vezes se vê. Por que poucas vezes se vê? Que é isso, né? Quando a filosofia, a gente vê alguns postulados éticos, né? Então, pegar o exemplo mais recente, a gente viu o Kant. O que o Kant diz? O Kant ele estabelece a essência do ser humano. Ele fala, nós somos racionais. Nós temos razão, nós temos nosso próprio entendimento. E o que é a ética? A ética é imperativa categórica, uma parada que vale universalmente para todo mundo, metafisicamente. Assim, ele estava fazendo uma metafísica dos costumes, esses caminhos de uma gente teve. Então, de certa forma, o que o Kant está dizendo a gente não pode fugir muito. A gente até pode, mas a gente vai estar errado. A gente vai estar fugindo do nosso dever, do dever humano. A gente tem um dever. O dever é uma norma moral específica, né? Baseada no uso da razão. Então, o que você está dizendo cara, não, assim, você está lendo, você está escolhendo fazer essa força. A gente pode descarregar isso para qualquer canto, tanto faz. A gente está escolhendo isso. Só que, quando a gente tem essa liberdade, o que ele está dizendo ao mesmo tempo que a liberdade, vem a responsabilidade. Responsabilidade em que sentido? A responsabilidade de que cada ação nossa nos define. Não tem ninguém para definir a gente. Não tem ninguém que... A gente tem ali nossas questões, nossas determinações, lugares que a gente está inserido, mas no limite ninguém define nada. Quem define aqui somos nós. E, ao mesmo tempo, isso significa no plano individual, mas no plano universal. Todas as ações dos seres humanos, elas vão moldando o que é o ser humano. Elas vão moldando a essência dessa parada. E essas ações vão criando imagens do que é o ser humano. Ou seja, esses conceitos. Então, a gente pegando isso aqui, a gente pode tentar interpretar por que o Aristóteles, né, na Grécia Antiga, falava que o homem é um animal político. Cara, porque no fundo, aquela sociedade era fundamentada para que aqueles homens que tinham posses, né, aristocratas, pais de família, etc., que faziam parte do Estado, que eram os cidadãos, eles efetivamente fossem políticos. Eles ativamente estavam lá. Né? Então, eles escolheram aquilo. Eles se mudaram. Aquele conceito do Aristóteles, o homem é um animal político, é algo efetivamente de uma escolha daquela sociedade, daqueles seres humanos, daqueles homens. Então, você vai criando uma imagem do que é o homem. Isso recai sobre toda a humanidade. A minha atitude, a minha ação, a minha escolha recai sobre toda a humanidade. É mais ou menos o que ele está dizendo. E o que ele está dizendo isso é uma baita de uma responsabilidade. Por quê? Porque, cara, a gente pode até colocar, não, porque Deus falou que é tal coisa, porque nós somos assim, porque, sei lá, Deus falou que é assim, ou porque eu aprendi na escola que é assim, ou porque a ciência disse que é assim. Ele vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas no fundo, a gente está só ignorando a nossa responsabilidade, mas a gente tem ela. Porque isso também é uma ação. E aí, bom, estamos juntos? Tá razoável? Tranquilo? Galera do chat, tranquilo? Estamos de boa? Então, bora para o próximo. Para você separei mais dúvidas.
O especialista... antes disso, já que a gente está com tempo, mais uma frasezinha do Sartre. Você vai ter que lembrar de cabeça. Eu não sei exatamente, isso não foi algo assim. Só uma outra frasinha do Sartre, que ele diz: não importa o que fazem por você, o que importa é o que você faz com o que fazem por você. E o que significa isso, né? A mesma coisa que a gente já estava pensando, né? Porque significa dizer que a gente sempre tem uma possibilidade de escolha, né? Então, no limite, assim, é óbvio que a vida, né, da sociedade, a gente não é 100% livre nesse sentido mais material do termo, assim, porque a gente tem nossos condicionantes. Só que no limite, né, o que ele está dizendo a gente sempre age perante essa realidade, a gente está sempre agindo perante essa realidade, né, perante essas quantidades de coisas. Então, no limite não importa o que fazem de você, né, ou com você, o que importa é que qual atitude você vai tomar perante isso, assim, é isso que importa, né? No limite essa parada. E aí, você vai fazer o quê para você? Né? E aí, de novo, né, jogar a responsabilidade sobre os seres humanos. Que é bom, tá, legal, maneiro que tá com isso daí. Tá, me diga, o que você vai fazer a partir disso? Qual atitude que você tem tomado e que você vai tomar? Então, isso sintetiza um pouco essa ideia. Então tá, agora para cá, né? Abre aspas de novo. O especialista declara frequentemente que o homem é angústia. Tal afirmação significa o seguinte: o homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas aquele que escolheu ser, mas também um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, não consegue escapar do sentimento de sua total e profunda responsabilidade. O que ele está dizendo, né? Cara, toda responsabilidade vem com um peso. E o peso é a angústia. Ele está dizendo. Ele está chamando isso de angústia. E aí, o exemplo que ele dá no texto, assim, não sei para ele ficar muito grande, eu acho que a gente não precisa ter um tempo para ler. Mas o que ele fala, né? Ele dá o exemplo de um general que está numa guerra, né? E ele tem que tomar, ele recebe. Recebe uma carta lá do general para cima dele, do chefe de Estado, se não for, né, sobre o que ele tem que fazer. E ele fala: bom, tá, dado o meu objetivo, eu posso assumir isso daqui, essa estratégia, essa outra e tal, diante do campo de batalha. Só que significa, né, o Sartre está dizendo, isso ao mesmo tempo significa que ele está mandando certas pessoas para morrerem, né? Assim, tipo, dependendo da estratégia, faz uma emboscada aqui, serve de isca para cá, né? Essas coisas de filme que a gente vê aí. Ou seja, eles falam, cara, essa responsabilidade, ele tá, né, esse general, ele está tendo que tomar uma ação perante a realidade. E essa ação está definindo o que é um bom general, o que para ele é um bom general, o que é um bom general no geral, no todo. Mas ao mesmo tempo, né, tem um peso sobre essa decisão que ele vai tomar. E que é ele que vai tomar, né? Não tem jeito. Não vai ter como fugir disso. Isso é angustiante pra cacete, né? Quem nunca ficou em duas decisões muito importantes na vida? Faço isso ou faço aquilo. Me caso com uma bicicleta, como diriam os antigos. Pega o ônibus ou compra o goela? Pega o ônibus ou compra uma goela. Porra, tu mandou muito nessa, cara. Aí essa referência foi
certeira. Chat que não entendeu, cara, foi mal. Pesquisem no YouTube. Pega um ônibus ou compra uma goiaba. Cara, é um dos melhores vídeos da internet. Não sei se é o melhor porque tem muito bom, mas esse é um dos, cara, top 5, assim, muita coisa. É realmente muito bom. Pior que, cara, eu mostrei isso para meus pais recentemente, assim. Cara, eu lembro que a gente falou, minha mãe falou coisas de goiaba e tal. Eu falei, aí eu, cara, imediatamente eu comecei a rir que nem um imbecil no meio de jantar, assim. E aí, eu falei, nem entendeu nada, né? Tipo assim, cara, você tá rindo? Ela, não, porque tem um vídeo, isso aqui eu falando no vídeo, tanto faz. Aí eu mostrei o vídeo. Eles ficaram olhando com a cara, eu, tipo, escangalhando de rir, e eles, tipo, exatamente, onde a gente errou. Ficou uma cena engraçada, sabe? Esse vídeo é muito bom mesmo. Mas é isso, né? A gente tá sempre, quem já vivenciou esse lugar de, cara, uma escolha muito difícil entre duas coisas importantes, entende melhor o que o Sartre está querendo dizer, essa angústia. E sempre fica aquela angústia, né? Tipo, putz, será que eu tomei a melhor decisão? Será que isso foi certo? Será que isso foi errado? Então, só que, né, isso é uma decisão que a gente pensa, que a gente está, né, pega o ônibus do programa para mim, né? Cara, então, pois é, não é só para você não, porque no fundo isso está definindo toda a humanidade. Então, está falando a partir disso, o ser humano, então, ele é composto de angústia pela sua própria natureza. Natureza é essa, de ser livre. Ou seja, a sua essência, digamos assim, usando um pouco uma jogada de linguagem do Sartre, a essência do ser humano é ser livre e, portanto, é angústia. Então, essa é a ideia. E aí vamos para o último trechinho. Ele diz: essa personalidade maneiras, esteticamente falando. Não necessariamente eu concordo com isso, mas tudo se passa como se a humanidade inteira estivesse de olhos fixos em cada homem e se regrasse por suas ações. E cada homem deve perguntar a si próprio: sou eu realmente aquele que tem o direito de agir de tal forma que os meus atos sirvam de norma para toda a humanidade? E se ele não fizer a si mesmo esta pergunta, é porque ele está mascarando sua angústia. Então, o que ele está falando? Então, cara, toda a nossa ação é como se a gente tivesse a humanidade inteira olhando para a gente e falando: irmão, tu vai pegar o ônibus ou tu vai comprar goiaba, para saber o que eu faço. É um pouco isso. Não, você está falando, esse cara aí está falando então, que a sociedade vai olhando para mim, o que tu faz para saber o que você faz? É isso? É isso. Que é isso, né? O que ele está dizendo? Que se não existe um conceito universal de ser humano, e o que é o ser humano é o que a gente faz, então, de alguma maneira, esse conjunto universal ser humano está esperando você fazer alguma coisa para se definir. Tipo, quando o vai lá, faz aí, você serve assim. Meio isso. Meio isso, exato. Só que isso não é necessariamente tão individual, individualizado a parada. Ele está falando que isso filosofia, né? É uma metafísica, normalmente, que ele está fazendo isso. Então, ele está falando de, cara, quando a gente for querer definir o que é o ser humano para nós, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer de alguma forma a partir do que a gente faz, né? A partir das nossas práticas, a partir das nossas ações, a partir das nossas escolhas, a partir da nossa sociedade e como a gente constrói a nossa sociedade. Então, de alguma forma, né, é como se a humanidade inteira, essa humanidade, esse conceito de humanidade, estivesse olhando para a gente e falando: tá, o que tu vai fazer de mim? Só que esse conceito de humanidade abstrata não existe. O que existe somos nós, indivíduos. E o grande lance tá bom, cada indivíduo deveria perguntar a si próprio: sou eu realmente aquele que tem o direito de agir de tal forma
que os meus atos sirvam de norma para todo mundo. Cara, aqui, eu não sei o quanto, mas eu acho que tem uma parada que ele está pegando no Kant. Você lembra da nossa última aula do Kant? O que era o imperativo categórico? Ele deu caderno, falei de graça. Não, eu estou centrado, né? Aí eu pensei que você voltar a ficar tempo. Perguntou o que? Imperativo categórico. É a última citaçãozinha da aula de Kant. Última coisinha. Imperativo categórico kantiano age de tal modo que a máxima de tua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Exatamente. Só para falar aqui para você no chat, age de tal modo. Eu não vou lembrar a citação certinha, mas age de todo. É porque eu vi que estou anotando. Continue. Age de tal modo que a sua ação possa valer como uma máxima universal, como uma legislação universal. Ou seja, o imperativo categórico kantiano usa da tua razão, né, para estabelecer uma ética universal. Então, essa ação ela vai valer independentemente para sempre, porque é isso, né? Não minta. Não, por quê? Porque a verdade é um valor universal racional, não é verdade não. Então, a sua ação, né, quando você estabelece essa moral para você de não mentir, ela está valendo universalmente. E o que o Sartre está dizendo? Ele falou, cada um deve perguntar a si próprio, sou eu realmente aquele que tem o direito de agir de tal forma que os meus atos sirvam de norma ou de lei ou de legislação para toda a humanidade? Está usando Kant de alguma forma ali, né? Está falando, cara, esse lance, né, se a gente abstrair essa racionalidade, essa metafísica que o Kant está fazendo, né, tem uma parada importante, que é, a gente tem que perguntar, cara, sou eu que tenho o direito de valer como uma máxima universal, como uma norma universal? E quando ele está falando sou eu, lembremos, né, o que sou eu? É aquilo que eu escolhi fazer de mim mesmo. Ou seja, as minhas ações, as minhas atitudes, a minha forma de lidar com o outro, a minha forma de lidar com o mundo, a minha ética, o que sou eu, o que eu escolhi que sou eu, tem o direito disso ser a norma para a humanidade inteira. Se todo mundo agisse que nem eu, a gente estaria velho, a gente estaria formado na desgraça, né? Meio isso. E ele vai falar, a gente deveria se perguntar isso o tempo todo, né? Porque no fundo é isso que acontece. Segundo ele. E aí ele diz, e se não fizer, né, e se o homem, né, o ser humano, não se fizer a si mesmo essa pergunta, ele está mais carando a sua angústia. Por quê? Porque essa pergunta é angustiante, né? Você pergunta, cara, se todo mundo fizer mais ou menos o que eu faço e agir da forma que eu ajo perante a realidade, o mundo vai estar bom ou vai estar ruim? Muitas pessoas vão possivelmente responder, cara, o mundo vai estar uma desgraça. Né? Então isso tem uma certa angústia ali, né? Que é você afirmar que as suas escolhas não são lá tão boas assim. Então isso tem uma angústia. E você não se pergunta, se você não se pergunta isso, está falando mais caramba a sua angústia. Você está enfeitando ela, você está tentando esconder ela de alguma forma. Mas ela está ali. E aí o Sartre tem um conceito que, na real, assim, nem é exatamente um conceito, mas pode ser que apareça dessa forma. Então vamos não dá para pensar aqui não. Bom, eu já estava batendo. Tem a foto. Oi? Tem a foto ali. Bom, tudo ali também tem. Tem uma parada que diz, deixa ele até usa esse termo também, mas ele fala muito passageiro, assim, mas que é o agir de má fé. O que é agir de má fé por Sartre? Agir de má fé por Sartre é aquele sujeito que fala o seguinte, né?
Não, eu não escolho nada na minha vida, não. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre meus atos. O que acontece, acontece. Ele é isso aí mesmo. Ou aquele sujeito que fala, bom, eu ajo assim porque, o exemplo do Sartre vai ser isso. Eu ajo assim porque a minha religião manda eu agir assim. Eu ajo assim porque eu li no livro que eu tenho que agir assim. Eu gostei disso. Eu acho que vejo essa coisa. O que significa agir da fé é tirar essa responsabilidade, né? É mascarar essa responsabilidade, é mascarar essa luz. É dizer, eu não escolho os meus próprios atos. Existe algo que escolhe por mim. É tentar dizer que, cara, você então não está agindo por si mesmo e você não tem o dever de agir por si mesmo. E de tomar essa escolha de definir-se a si mesmo e de definir, portanto, a humanidade inteira. Só que o que o Sartre está falando cara, mentira. Você está agindo de má fé. Você está mascarando a sua luz. Porque no limite, tudo bem, sei lá, a religião que você professa, seja ela qual for, pode dizer uma forma como você tem que agir. Mas, no fundo, você age assim porque você quer. Porque, bom, você poderia olhar para isso e falar, não concordo, não vou agir assim, vou agir de tal outra forma. Então, é isso, tem um pouco dessa ideia. O agir de má fé é isso, né? É negar que você tem essa liberdade de escolha e negar que você é responsável por essas escolhas. Não só pelas suas escolhas individuais, mas pela escolha de tudo. Show? Estamos juntos? Fez sentido? Chat? Estão bem? Tranquilo? Sim. Aqui. Vamos. Seguinte, são 6h47. Me digam se vocês topam. Como aqui tem internet, então não é fácil. Eu vou tentar caçar aqui na internet. A ideia é que eu vá até umas 7, cara. 7 horas e 20. E depois eu realmente tenho que ir embora. Mas eu vou caçar na internet alguma questão sobre essencialismo e tentar fazer aqui com vocês. Pode ser isso? Vocês topam? Olhar no chat. Se eu buscar aqui, a gente tenta fazer essa questãozinha para ver como isso aparece, né? Show. Tá. Então eu vou só um instantinho enquanto eu busco a questão.
Galera, tá compartilhando certinho para vocês aí, que vocês estão conseguindo ver a questão? Tiram aí. Então, para ler, vou botar pequeno, só. Show. Então, meu povo, bora lá. Eu achei essa questão até mais recente, mas ela é de 2016. Não é tão recente assim. Mas como é que pode aparecer essa parada melhor? Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, né, como sempre, ler o enunciado antes de ler o texto, para a gente não ficar lendo a coisa toda. Então, diz o enunciado. Este solilóquio, olha que palhaçada, né? O que é um solilóquio? Não tenho a menor ideia. Esse trecho, né? Certamente, não tem um trecho. Então, este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo, ao enfatizar a tensão entre. Então, está aqui primeiro, né? Existencialismo. Sabemos o que é o existencialismo. Acabamos de ver. Então, temos mais ou menos uma noção. Então, basicamente, o que está querendo perguntar o existencialismo foca enfatiza uma tensão entre duas coisas. Diz o que são essas duas coisas. Então, vamos tentar ver o texto para a gente ver se a gente lembra alguma coisa. É um texto de Shakespeare, que é poeta inglês do século XVI ou XVII, sei lá. E que tem a famosa frase, ser ou não ser, eis a questão, que é o trecho que vai ver. Então vamos lá. Ser ou não ser, eis a questão. Morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar. Aí está o estado. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado do túmulo vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Bom, que tensão existe aí nessa desgraça? Bom, é difícil de interpretar de forma solta, né? Mas talvez a principal frase seja ser ou não ser. Ou seja, ser isso ou ser aquilo. Fazer isso ou fazer aquilo. Eis a questão. Qual é a grande parada disso? E aí ele coloca aqui, né? Os sonhos que hão de vir do sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital. Ao tumulto vital, não. Tumulto vital. Viu a importância de ler com atenção, sem pressa, e certo. Então, isso que ele está falando, né? Agora tudo fez mais sentido essa frase. Os sonhos que hão de vir do sono da morte, quando a gente morrer, ou seja, quando a gente estiver escapado do tumulto da vida, esses sonhos da morte nos obrigam a hesitar sobre ser ou não ser. E é essa reflexão entre ser ou não ser. Quando a gente tiver a nossa morte, quando os sonhos que a gente tiver na nossa morte, nos obrigam a hesitar. E é isso, essa reflexão, essa hesitação, esse ser ou não ser, que dá a desventura, que dá a nossa existência, uma vida tão longa, tão complicada, tão entre duas coisas. Então, bom, é uma tensão entre o que o existencialismo enfatiza? Consciência de si e a angústia humana. 2. Né, no caso. B. Inevitabilidade do destino e incerteza moral. C.
tragicidade da personagem e ordem do mundo. 4. Racionalidade argumentativa e loucura iminente. Ou é dependência paterna e impossibilidade de ação. O que vocês acham aqui? Bom, conhecendo as dúvidas dos exercícios do coletivo, eu marcaria A. Galera do chat, vocês marcariam o quê? Se passa com funcionalidade Letra A, Ou seja, se eu soubesse o que era essencialismo, eu ia saber o texto, porque o texto não é verdade. Então, estou assim. O Enem é isso. O texto é só para pegar um tempo. Na maior parte. Pô, mano, eu falei que eu não consigo. Então, gente, é isso, né? Vocês acertaram, poxa. Porra, a minha aula foi boa, então, né? Vocês pegaram a ideia mesmo. Perfeito. A parada é, a última questão que caiu sobre esse coisa do 16, tomara que na hora que caiu. Não, eu não sei se essa foi a última, não, porque eu acho que a do Cipá, a da Beauvoir foi mais recente. A da Simone de Beauvoir. Então é isso, né? Por que é a letra A que fica falando da consciência de si, ou seja, de se perceber, de ser ou não ser. E essa angústia, tipo, caralho, eis a questão, né? Não é tipo, ser ou não ser, faço isso ou fazer. Não é tanto faz, né? Tipo, eis a questão, né? Esse é o ponto. Então isso gera uma angústia, né? Essa hesitação, enfim. É meio isso. Né? Então, é isso. Aí assim, né? Parênteses, antes da gente terminar, exatamente, né? Assim, esse texto ajudou de muita coisa? Não. Né? Esse texto não ajudou de muita coisa. Então é sempre melhor você ir sabendo sobre as coisas. Então é sempre bom dar aquela revisada, né? Não necessariamente um dia antes da prova, porque é muita coisa, então vai ser, né? Ir revisando nessas últimas 3 semanas aí que lhes faltam. Pega um pouquinho do conteúdo aqui, pega um pouquinho do conteúdo ali, dá uma revisada, lembra das coisas. Lembra pelo menos o conceito. Não precisa nem saber explicar a parada, mas lembra que o fulano fala disso, fulano fala daquilo, tem essa parada aqui. E aí tenta pensar, né? Assim, porque às vezes os conceitos, né, eles são meio autoexplicativos. Então, a angústia do especialismo é a nossa angústia normal, né? Só que é elevada por nenhuma não. A consciência de si, a gente não falou exatamente desses termos, mas a gente falou, a existência precede a essência, né? Isso é o principal. Né? A existência precede a essência. Só o que é importante está gravado. São frases que você tem que saber. Isso ajuda, aí você consegue pensar sobre elas ali na hora. Mas era isso. Não tinha preparado muito mais coisa, não. Nas próximas semanas, a gente vai fazer questão e ver o que sai disso. Está chegando, ainda está perto. Daqui a pouco, Enem batendo na porta aí. É isso, meu povo. Um beijo. Abraços. Qualquer dúvida, qualquer questão. Principalmente nessas semanas finais. Ninguém me procura por porra nenhuma. Ninguém, né, estuda porra nenhuma de filosofia. Eu sei, normal. Tem sociologia. Mas é isso, gente. De verdade mesmo. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer coisa que apareça que eu possa ajudar, podem me chamar no privado, sem problema nenhum. Já saiu o local da prova do Enem. Aí, ó. Só uma pergunta? Não sei se é uma pergunta. Não sei se saiu, mas se saiu, não. Se uma pergunta, o Daniel falou que não saiu. Se já saiu, o Daniel está atrasado aí. Tem essas questões aí. É um ponto final, então já saiu, né? Então, então Daniel, tu já saiu. Me falando aqui também. Então, galera, pesquisa. Isso é importante, hein, gente? Não vai se atrasar para a prova nenhuma. Vê onde é que é a desgraça da prova e vai, né? Se você não conhece o lugar, se você nunca foi, vai uma vez antes para
ver quanto tempo você demora. Lembra que é domingo, o transporte público é menor, tem menos transporte, essas coisas assim. Ver o horário certinho. Se possível, vai no domingo, no horário que você vai para a prova para ver o tempo que você leva e tal. É importante. É meio baboseiro, mas é importante. Mas é isso. Então, de verdade mesmo, quem quiser pode me encher o saco privado. Eu não garanto responder na hora, né? Principalmente se vocês mandarem mensagem de madrugada. Mas quando eu tiver um tempinho, eu consigo me organizar, eu vou responder todo mundo, sem dúvida nenhuma. E é isso, gente. Um beijo, até a próxima, até semana que vem. Abraços, beijos. Tem uma pena nessa.